Aí tu tem um jogador que ele pode te dar esse equilíbrio, e se a gente for recuar na entrevista do Roger de 2 ou 3 jogos atrás, ele classifica o Tassiano como equilibrador de time. Porque é o cara que tem potência de marcação, tem capacidade de marcação e tem boa chegada à frente. O Tassiano não é um jogador iluminado, que vai abrir caminhos, que vai ver o passe que ninguém vê. Ele tem outra dinâmica. Mas ele é um cara dinâmico, ele é um cara que ocupa espaço, ele é um cara que entra na área, ele é um cara que tem bola aérea. Mas ele vai ser o segundo tempo, né? Talvez que ele comece com o Campaz, porque tem uma questão de hierarquia. O Campaz, quando sai contra a Chapecoense, ele tem a melhor atuação dele, talvez, no Grêmio. Ele vinha bem naqueles 30 minutos. A melhor chance do Grêmio é criada por ele. Então ele deve começar com o Campaz, mas naturalmente o Tassiano vai entrar nesse time, porque ele equilibra, ele te permite ser consistente, como tu era com os 3 volantes, mas também ofensivo, como tu é com o Campaz. Ele faz as duas funções. Mas tu repara como o Roger, independentemente do desenho tático, seja aquele 3-4-3 ou agora o 4-2-3-1, ele gosta de jogar com 2 jogadores de velocidade, independentemente da função que eles façam, seja ser mais de ponteiro mesmo, vindo um pouco mais para dentro para se aproximar o Diego Souza, mas por isso que o Biel fica no time, porque ele é um cara que faz isso e ajuda a defender. O Roger nunca abriu mão de 3 atacantes. O Roger abriu mão. Mas ele exige que os caras marquem fora. Daquele cara que foi inventado pelo Roger no Grêmio, que depois permaneceu com o Renato e que voltava agora com o Roger de novo, que é o extrema-direita ali, que era o marcador. Lembra, lá atrás foi o Juliano saiu, se tentou até o Negueba, aí o Renato chegou, transformou no Ramiro, aí o Ramiro foi embora, o Renato transformou no Alisson, e aí ficava sempre aquela obrigação. O Janderson vem com essa função, de ser o cara ali pela direita, mas ser muito mais operário do que propriamente o cara que sai na condição. O Roger persegue caras de velocidade pelos lados. O Roger tá mudando um pouquinho agora com os caras que atacam. Não, o Guerra tem que ter esse cuidado, sem dúvida nenhuma. Eu não vou ter a soberba que o Potter teve de achar que vai jogar fora e vai ganhar com facilidade. Mas a minha dúvida é o quanto essa postura do Grêmio virou meio que um vício, sabe? Não, independe de quem eu vou enfrentar fora, eu tenho que ter uma postura mais defensiva. Eu acho que o Grêmio dá muito campo. Qual rádio estava escutando que eu falei isso aí? Não, tanto que em determinado momento eu falei que soava como a soberba e tu concordaste. Que soava com a soberba uma coisa. Agora, eu queria procurar, Pedro, em qual rádio eu falei. Deve ter sido ou na Band, ou na Guaíba, ou na Grenal. Isso aí não foi. Porque eu não participo de nenhum programa, Bagé, desses programas, entende? Tipo assim, eu não lembro de ter dito que o Inter ganharia fora. Mas se eu disse isso, como Bagé, eu duvido que o Bagé tá mentindo na minha frente. Tu não porque eu tô no estúdio hoje aqui, Bagé. Com essas palavras. Não, tu não pode botar na minha boca coisa que tu interpreta. Tu acabou de falar que eu falei que o Inter vai ganhar fora. E tá errado. O Inter vai golear fora de casa. Tá pior ainda. Vai golear fora. É uma soberba Acaba exagerada. as quartas de final, quinta-feira já pro Inter. Eu não tenho essa soberba. Até porque eu tô num momento bem mais... Contra o Guarani, tu tinha que ter, né? Eu tô num momento bem mais humilde. Eu tô na segunda divisão, sacerdotal, né? É toda uma questão... Tá, mas tu quer que ataque um pouquinho mais. É que eu quero que o Grêmio não tenha medo de jogar com o Guarani. O Bagé não aguenta mais as partidas fora de casa do Grêmio. É isso. Ele não aguenta mais. Porque é mais do mesmo, entendeu? Mas o jogo eu tenho amigo gremista meu que não olha mais os jogos fora de casa. Não, sério, não olha, o cara vai pro cinema. O Grêmio vai jogar contra o Guarani, tá? Aí o Grêmio perde o jogo. Aí o Grêmio cai para 4º lugar de novo. Mas ele não pode ganhar? Não, eu tô criando uma hipótese. Tá. É que eu tô pegando a outra hipótese, que para mim é até melhor. Que possa ganhar fora de casa. Pode ganhar, claro. Não. Muito obrigado. Pedro, o Grêmio vai fazer. O Grêmio vai fazer um segundo turno melhor que o primeiro. É impossível não fazer. Porque vai ter melhores jogadores, estão mais treinados, estão mais leves também. O Grêmio já tá no G4. O Grêmio começa um retorno. Mas aí é que tá, Potter. Aí é que tá. A tabela é mais fácil. Mas mesmo que perca, Pedro, que perca, tem um outro clima, tá melhor. Tá tudo melhor lá na arena. Eu concordo. Mas eu vou pegar uma situação ruim que pode acontecer. O Grêmio perde pro Guarani. E volta para o 4º lugar. Tá bom. Aí os tombenses da vida, essas mas coisas, Pedro, aí começa a subir. Ele segue no G4. Pedro, intranquilidade. Em tese, a segunda divisão é o seguinte, ela tem 4 vagas para cair e 4 vagas para subir. Isso. Né? Então tem um miolo de campeonato que tá todo mundo decidido que não vai acontecer mais nada. Né? Então isso é mais fácil pro Grêmio também. Ele vai enfrentar caras que não estão lutando para cair e nem para subir. Então tudo leva
que o Grêmio vai fazer um retorno melhor que o turno. Não, a pergunta a ser feita é o seguinte, o Grêmio sem Ferreira... E aí, claro que sem Bitelo, vai ter que jogar melhor fora de casa. Sem Ferreira e sem Bitelo. Empatar é ruim contra o Guarani fora de casa? É que tem contexto de jogo. É que tem contexto de jogo. Fala que é, Bagé. Não, é que eu quero ganhar, então eu vou considerar que é ruim. Agora tem contexto de jogo. O último resultado, o que aconteceu? Tem um jogador machucado aos 23, aos 30 o outro foi expulso, daqui a pouco tá sendo pressionado, opa, empatar foi negócio. Então, mas antes do jogo tem que ganhar. Não, tinha que ganhar, até porque tu tinha perdido para a mesma chapa em casa. Só lembrar vocês que o Guarani ganhou do Cruzeiro no Brinco de Ouro. Pode acontecer, só que o Guarani também é um dos últimos colocados. Eu pragmaticamente... O Vila Nova também era. O Vila Nova também era. E é por isso que eu tô criticando. O Grêmio tem que jogar para ganhar fora de casa. O Grêmio joga fora de casa a não ganhar. E isso incomoda. Eu concordo com tudo que tu disse, mas nessa eu me somo ao Guerrinha. Eu concordo que o Grêmio tem que passar essa barreira, que é a última, de jogar melhor fora de casa. Mas eu acho assim que no cenário do Grêmio, tu não ter o Ferreira e não ter o Bitelo, mesmo contra um time ruim como o Guarani, é uma perda muito grande. Então eu não acho um empate. Mas eu tô substituindo medonho. Mas eu tô substituindo o Bitelo pelo Lucas Vasco já não ganhou na rodada, e o Ferreira pelo Guilherme. São dois caras que chegaram para ser titulares. Mas o Guilherme não tem condições de fazer o que o Ferreira faz agora. Eu acho que o time do Grêmio que vai acabar como titular, quando todo mundo poder jogar, é Lucas Leiva, Vila Sante. O Tassiano vai estar no time. Tassiano. Vai sair o Campas. E Bitelo. Ou Bitelo e Tassiano. E na frente o Ferreirinha e o Diego Provavelmente. Souza. Acho que esse é o melhor time do Grêmio. Provavelmente. A zaga é óbvia, né? A zaga é óbvia e as laterais hoje estão postas já. Eu só quero ganhar um jogo fora. É só isso. Ô, Bagé. Não, Bagé, não. Economiza, Bagé. Olha aqui, ó. Economiza com os painéis solares VEG da metalúrgica Schwalm. Boa. Acesse pensoenergiasolar.com.br e joga na KTO. Eu vou jogar R$1.000 no Grêmio. Boa, Pedro. Boa. KTO.com. Gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Quer dizer, se eu perder 1.000 não é brinquedo. Mil pro nosso tenor é moeda, rapaz. Isso eu não tenho dúvida, mas ele dá esse discurso defensivo e aí na hora tá legal. É que o Pedro não consegue mentir quando ele é ofensivista. A gente não sente a alma. Contra-ataque, ele joga no contra-ataque, né, Pedro? Isso aí. É só dar um balão lá pro parceirinho do Grêmio. Deixa eu bota o Tassiano no meio. Eu concordo contigo, Pedro. Concordo contigo. Deixa eu trazer uma mensagem. Eu recebi ontem, na verdade, só fui ver depois do programa, tá? Eu achei essa mensagem tão linda e me deixou tão feliz, assim, que eu queria trazer o registro. É do Jonatas Barreto. Boa tarde, amigos do Sala. Hoje, meu pai, seria ontem, né? Paulo Roberto Barreto, conhecido como P, faria 61 anos. Mesmo sem sua presença física nos últimos 5 anos, ele está comigo diariamente, pois toda vez que ouço a vinheta do Sala de Redação, ele se faz presente. Poxa, achei muito legal isso, porque depois ele me escreveu, a gente trocou uma ideia, ele disse que o Sala é a lembrança, é a memória que remete pro pai dele, é meio que uma conexão que ele faz com o pai dele. Então, um abração pro Jonatas. Eu me toquei bastante, até porque meu pai, que me deixou em 2019, também estaria de aniversário hoje, né? Então, no momento que o Jonatas manda essa mensagem, no momento que eu tô tanto sensível, mas achei linda essa mensagem do Jonatas. Um abração para ele. Bom, eu falei na primeira vez que eu tive aqui, que o Pedro me deu, boa tarde aí, Bagé, o que tu faz aqui, Bagé? Olha a recepção. Por incrível que eu faço aqui, do Pedro é carinho. Dia 10 de março de 2021, eu fiz o discurso olhando, eu tenho meu pai tatuado no antebraço. E eu fiz o discurso acariciando a tatuagem, por quê? Porque eu me criei ouvindo Sala e vi o meu pai discutindo com os caras no rádio. Às vezes com razão, outras vezes sem razão e tal. Mas naquele tempo eles brigavam. Qualquer hora eu vou brigar contigo, vou te enfiar a mão na cara também. E eu, sabe o que eu vou fazer? Meu pai ia discordar de ti. Vou te pedir desculpa. Meu pai não teve a chance de me ver também. Será que o Gabardo tá com aquele cara que... Rapidinho, será que o Gabardo tá com aquele cara que tocou cúmbia no Esportes ao meio-dia para tocar aqui, a gente fazer um dueto, não? Possível. Com o Pedro cantando, né? Simplifique a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou, produto Gimo, qualidade comprovada. O exemplo de pai é a melhor herança que podemos receber. Feliz Dia dos Pais, Grupo Zafari. E lembrando ainda que o Grupo IES apresenta Renault Kwid com taxa zero, emplacamento total grátis, 4 anos de garantia, 3 revisões inclusas. Meu Deus, acho barbada. Coisa, tudo isso no SUV dos compactos mais econômico. Porque se a gasolina está cara, para o Renault Kwid não. Ele gasta, bem pouquinho, tá? Intervalo comercial, notícias, nós voltamos em seguida. Senhoras e senhores,
Esse é o Sala de Redação, não é, Bajazão? Vambora, Pedrão. Redação que vai a Arequipa. Alô, Eduardo Gabardo. Oi, Pedro, boa tarde para vocês. Estou aqui em Arequipa. Aqui 12:03, temperatura de 20 graus. E a cidade é clima de Melgar e Inter na quinta-feira. Tu tá indo cedo, isso é para pegar mais diário ou para fazer um grande trabalho de reportagem, ou os dois? Os dois, né, Pedro? Tem que me adaptar um pouquinho à altitude, né? Fazer um grande trabalho. Eu já estive no Estádio Monumental da Universidade Nacional de San Agustín, que é onde o Melgar está mandando as suas partidas. O estádio pertence à universidade, mas o Melgar joga lá. Mas, Pedro, primeiro deixa eu falar um pouco sobre Arequipa, que esta belíssima cidade é a segunda maior cidade do Peru, atrás apenas da capital Lima. Arequipa tem 1.300.000 habitantes, tem um centro histórico lindo, é uma cidade muito bonita, está com uma altitude de 2.300 metros. Eu dei uma agora de manhã aqui pela região, daqui a pouco vou falar sobre o estádio, mas só antes falar um pouquinho aqui da cidade. Ela tem muitas construções em pedra vulcânica branca, que é o chamado silar. Por isso ela é conhecida como a Cidade Branca. Este centro histórico é o considerado patrimônio da humanidade, patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. E por isso recebe muitos turistas. Dei uma caminhada de manhã aqui pela cidade, na Plaza de Armas, que tem construções coloniais lindas, palmeiras, enfim, está muito agradável. A cidade tem a catedral, o monastério de Santa Catalina, enfim, é muito bonito mesmo. E me chamou a atenção a quantidade de turistas estrangeiros, muitos europeus circulando aqui pela cidade de Arequipa, que se transformou em um dos grandes destinos turísticos. Cusco também, então as pessoas já... E neste ambiente, uma expectativa enorme que se tem para o jogo é que o Inter vai desembarcar amanhã por aqui. Ô Gabardo, eles chamam de a mais espanhola das cidades peruanas, né? Porque ela tem uma arquitetura que é muito, assim, muito marcadamente espanhola. Mas a gente falou aqui do clima, que o clima é muito seco, que isso poderia atrapalhar. O Léo trouxe essa questão para o jogo. Nessa tua chegada aí, é isso mesmo? Quer dizer, a umidade muito baixa pode ser um ingrediente aí do jogo, contra o Inter, no caso? Eu acho que sim, Diogo, é bem seco realmente. Assim, em termos de temperatura, durante o dia, agora tá batendo em 20 graus. Deixa eu dar uma atualizada na temperatura agora, aqui em Arequipa. Neste momento, aqui no sul do Peru, eu olhei há pouco, estava 20 graus. Agora está 19 graus a temperatura. Sol, mas realmente um tempo muito seco. A altitude, assim, ela cansa um pouco, né? Mas também não é aquela altitude toda. É como de La Paz, por exemplo, aqui a altitude é inferior a Quito, mas realmente o tempo é seco. De noite a temperatura cai para 8, 9 graus. E o estádio, que é o local do jogo, já acabei de voltar de lá, estava no estádio Monumental de la UNSA, que é a Universidade Nacional de San Agustín, e é um estádio bom. Eu já conheci esse estádio em 2011, quando a seleção brasileira sub-20 disputou aqui o sul-americano da categoria que valia vaga também para a Olimpíada de 2012. Era aquela seleção do Neymar, do Oscar, o Simon, o Fernando, os jogadores aí da dupla Grenal também. E o estádio está até melhor do que estava naquela época. O gramado está em boas condições, estava sendo feita do campo, sendo colocadas placas de publicidade, estavam colocando lá a cabine do VAR, e muitos funcionários trabalhando, está muito bem organizado. O estádio que pertence à universidade. Sobre as condições dele, ele tem capacidade para 40 mil torcedores e deverá estar completamente lotado. São 29 mil ingressos à venda, e tem mais os sócios do clube também convidados. Expectativa de 40 mil torcedores. A arquibancada não é tão perto do campo, porque tem uma pista atlética, mas uma pista atlética de terra. Então, especialmente ali atrás dos gols, tem uma distância considerável entre a goleira e a arquibancada. Mas ali atrás do gol tem aquela parte que é arquibancada mesmo, não é cadeira, que os torcedores ficam de pé pulando o tempo inteiro. É uma torcida bem fanática porque o Melgar está no melhor momento da sua história. É um clube de 1915,
recentemente aí completou 100 anos, e só agora que começou a competir de igual para igual com os grandes clubes do Peru. Então, uma equipe que está conquistando bons resultados em nível nacional e agora está pela primeira vez numa fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. Ô, Gabardo, ontem eu estava conversando com o Daniel Rodrigues, que é um repórter aí de uma TV de Arequipa e do jornal Ojo, que é um dos jornais da capital, Lima, ele é correspondente, e até passei teu contato, ele vai te procurar para, caso tu precise de alguma coisa, para te ciceronear. O Daniel estava me dizendo que não é só um clube, né, o Melgar. Ele é o representante de uma região, é um representante de uma grande cidade, e isso está mexendo muito com a população local, porque é como aquela questão toda de ser a segunda maior cidade do país, mas os recursos que Lima recebe não vêm para Arequipa, tem toda aquela disputa, e a Arequipa está fora do eixo, assim como a gente aqui no sul do Brasil está fora do eixo, e o Melgar virou meio que a bandeira de uma população, a bandeira de uma província, de uma cidade, e há por isso todo esse entusiasmo com as conquistas recentes, e mais agora, que embora o Melgar, né, Gabardo, seja desde 2015 disputando competições continentais, pela primeira vez ele consegue avançar e chegar tão longe. Sem dúvida, Leonardo. É uma expectativa muito grande que se tem em relação ao que o time pode fazer. Eu conversei aqui na chegada também com o diretor de futebol do Melgar, com o chefe de imprensa, com algumas pessoas aqui que acompanham a rotina do clube. E olha uma outra informação aqui, eu já vou completar falando sobre este momento, mas o Melgar, ele, para ver uma questão que deixa claro como o clube está mudando de patamar. Ele vai de voo fretado para Porto Alegre, para o jogo está vendendo lugares para os seus torcedores no voo fretado para ter torcida em Porto Alegre também. E já tem uma procura muito boa de torcedores do Melgar aqui de Arequipa que vão para Porto Alegre aí na semana que vem para o jogo da volta. Mas o clube tá. E aliás, uma outra informação, o próximo técnico da seleção do Peru deverá ser o Reynoso, que é um ex-jogador peruano que recentemente foi técnico no lugar do Gareca. Para ver como o clube está num patamar de importância como nunca esteve até então. E aqui na região, o otimismo... Oi? Não, e o último técnico assumiu a seleção colombiana, né, Gabardo? O técnico anterior ao atual assumiu a seleção colombiana. Verdade. A gente começa a ter ingredientes assim que deixam claro como o Melgar realmente mudou de patamar, que era um clube que a gente não ouvia falar muito na América do Sul, né? A expectativa é grande aqui. Quando eu estava circulando ali pelo estádio, vários torcedores estavam tentando comprar ingressos, mas não estavam conseguindo, porque os ingressos só estão sendo vendidos pela internet, por uma determinação da Conmebol. Mas já tinha muita gente circulando, fazendo festa. Enfim, o ambiente como é que enxerga o Gabardo será com muito respeito, Potter. Aliás, o favoritismo é todo colocado para o Internacional, apesar do otimismo que se tem aqui. Mas se sabe, né? Evidentemente que o Inter é um campeão, é da Copa Libertadores da América, um campeão do mundo, é considerado o favorito, mas eu não vejo assim aquela coisa do temor, do medo. Se acredita, por tudo que o Melgar vem fazendo, que o clube possa ir ainda mais longe nesta Copa Sul-Americana. Os prepotentes são eles. A estrutura que está sendo... a estrutura que está sendo dada aqui é considerada importante, Potter. Por essa questão do voo fretado, para o jogo da volta. O Melgar tem um jogador aqui que chama muito a atenção, que é o Bernardo Cuesta, o centroavante, que é um argentino que é o maior e fez toda... Cara, ele saiu, jogou em outros clubes, mas sempre... Ele tem 150 gols com a camisa do Melgar e é o grande nome, é o jogador mais badalado do clube. Mas tem vem fazendo gol. Então é um... Ele vem com uma boa média de gols aí nos últimos jogos. Né? E é um jogador que desperta assim uma esperança muito grande no torcedor. O clube está numa fase muito boa. Aqui tem o torneio Apertura e o Clausura. No lugar, mas na soma dos dois torneios, na tabela somada de Apertura e Clausura, o Melgar é o líder. Na frente do Aliança, na frente do Universitário, na frente do Sporting Cristal. Ou seja, é um clube que está neste momento consolidado aqui no Peru. O Bernardo Cuesta, Léo, só para encaminhar uma questão assim de ambiente lá, o Bernardo Cuesta está na terceira passagem, só para pegar o gancho aí, a terceira passagem no Melgar, e no Melgar faz muitos gols, não conseguiu fazer carreira fora.
Mas o ambiente na cidade, Gabardo, tu que está aí com o olhar de repórter, já tem bandeirinha no cordão, as pessoas já falam, programas de rádio, quer dizer, a cidade já está vivendo esse ambiente desde já? Tá vivendo sim, Diogo. Eu conversei com alguns torcedores ali na frente do estádio, aqui na Plaza de Armas, algumas pessoas comentando sobre o jogo também. E assim, repito, a expectativa é de estádio lotado com 40 mil torcedores, isso deve acontecer, mas é um jogo de uma grandeza que o Melgar ainda não viu. É claro que teve um título, dois títulos peruanos, né? Que algo foi fundamental. Pela primeira vez na história, um clube do interior foi campeão peruano, né? E isso está na história do Melgar. Mas em termos de competições sul-americanas, este confronto diante do Inter é o grande momento em termos de projeção internacional. Então, os torcedores aqui começam a imagina se o Melgar passar, o que pode acontecer? Então, é evidente que o clima de otimismo, assim, de felicidade, equipe de toda a região é muito grande. Ô Gabardo, o cara que tu tem que procurar aí para te abrir as portas, embora o Daniel Rodrigues, o jornalista, vai te ajudar, se chama Jader Riscalá Garibe, que é o homem que em 2015 chegou, em 2013 ele chegou no Melgar. Ele é um peruano descendente de palestinos e ele assumiu o clube, colocou a casa em ordem, uma gestão profissional, e o Melgar é mais um daqueles exemplos que emergem na América do Sul de um clube muito bem sucedido na sua parte administrativa. Ele está investindo em base. Então esse homem aí, Gabardo, é o homem do dinheiro aí. O governo está investigando ele, parece que tem uma acusação contra ele de lavagem de dinheiro usando o Melgar. Essa parte tu não toca no assunto, mas ele pode te abrir algumas portas aí. Não. Vinho bom. Comida boa, né? Tem muita comida boa, tem vários super restaurantes. Tem de chefe peruano fazendo sucesso no mundo inteiro, é impressionante. Ele vai te pagar um ceviche. É uma mistura do Japão com a América. Traz uma lhama pra mim daí, filhotinho. A culinária peruana, ela tá... espetacular. Eu não sei se a equipe tem super restaurantes. Chefes peruanos. Deve ser. Lima tem vários Michelin aí. Tem do Gaston Nacúrio aqui. Ah, tem aí? Ok. Cara, Pode, Gabardo, pode ir aí, mete no teu cartão, manda a... Usa a diária. O quanto... É que a diária não vai dar pra esse restaurante aí, não vai dar. Do Gabardo é diferente. Não vai dar. E aí a gente divide aqui. A gente divide. Não, o Pedro, como tu entrou no sala, o Pedro firma essa conta, hein? Fala, Gabardo. Mas o Titia, esse que ele tem restaurantes de vários patamares diferentes, né? E esse dá pra ir tranquilo. Esse tá, entendi. Inclusive já fui. Entendi. Então tá ok. O Gabardo conhece a Arequipa, é dono de Arequipa. Voltei para cá e até já tive nesse restaurante e assim tem um visual fantástico, né? Numa construção colonial com palmeiras dentro, um restaurante lindo do chefe Gaston Nacúrio, que é um chefe conhecido internacionalmente. Agora, Leonardo, sobre o que você estava falando, né? Do cara que injeta o dinheiro aqui no Melgar, eu conversei com alguns lugares, senti eles assim, não sei como é que eu vou usar a palavra, mas eles estão meio fechados, assim, não deixaram eu ir no treino hoje tem treino, proibiram a ida. Sim. Né? O treino é completamente fechado, não pode nem vir. Entrevistas todas proibidas também, com os jogadores e dirigentes do Melgar, ou seja, o pessoal está meio fechado, não sei se não estão querendo mostrar muita coisa. Enfim, mistério, né? Olha aí, Guerrinha, viu, Guerrinha? Cada vez mais Real Madrid, não pode ver treino. Já estão comprando já lugar no avião para vir para Porto Alegre. Uma coisa meio Atlético Paranaense. Tô quase desistindo de jogar. Semana passada, Gabardo, eu tentei entrevistar até o próprio Jader Garibe, sei que é difícil, mas queria falar com alguém do clube, o técnico, um diretor esportivo. E aí a resposta da assessoria foi: ninguém vai falar até o horário do jogo, principalmente para o Brasil. Então tá bom. Ok. Mas o Gabardo já falou aí com o diretor, não falou, Gabardo? O mesmo comportamento do Barcelona lá em Yokohama. Ah, tá. Mesmo comportamento. Só para lembrar, né? Mesmo, não se achando. Mas assim, eu percebo assim de parte dos dirigentes profissionais essa postura, mas do povo aqui peruano é completamente diferente, né? É um povo muito solícito, recebe muito bem. Aqui o sul do Peru é muito bacana, muito legal. Nessa cobertura de 2011 do Sul-Americano Sub-20, eu passei aqui por Tacna, Arequipa, Ilo e Moquegua, 4 cidades aqui da região. E tem coisas lindas aqui no sul do Peru, né? Tem uma estrada que sai ali da fronteira do Chile e vai percorrendo a costa peruana, e que você vai andando na estrada
Você vai subindo, né? Do sul para o norte. Você olha para a esquerda, é mar. Você olha para a direita, deserto. E a estrada no meio. Pô, uma coisa absolutamente fantástica. Tem um programa turístico aí, eu não fiz porque não tinha dinheiro na época, que é tu fazer um voo, sobrevoar os vulcões, ele é uma região vulcânica. Poxa, que demais. É maravilhoso. Mas o Gabardo vai estar atrás de o meu que é dirigente, Eu mandei algumas fotos aí para... Não, Gabardo. Eu mandei algumas fotos aí para a GZH sobre o estádio. Oi, Pedro. E aí, o público vai poder ver também essas fotos aí. Vai estar lá em gzh.com. O estádio, Pedro, para fechar, ele tem um aspecto assim visual muito bonito. E atrás da goleira esquerda das cabines de imprensa, dá para ver o vulcão Niste, que tem 5.000 metros de altura. Então, dá um aspecto visual muito bonito para o estádio. É o que tem que fazer hoje à tarde, uma caminhadinha no vulcão. E o Pedro já fez sinal de positivo. Pode trazer a conta para ele aqui, ele fez aqui, entendeu? O Gabardo. Já avisa aí, Gabardo. Já avisa que a imprensa identificada com o Inter tá achando que o Inter já ganhou. Valeu! Os caras estão comprando passagem para vir para Porto Alegre, Bajé. Antes do jogo. Obrigado, Gabardo. Um abraço. Primeira informação que vem direto de Arequipa, onde o Inter joga na quinta-feira. Partida importante pela Sul-Americana. Nós vamos ao intervalo comercial e logo depois vamos trazer o resultado da pesquisa interativa. O resultado final da pesquisa interativa. Torcedor tricolor, o Grêmio retorna à vice-liderança da Série B nesta rodada. Sim, 44%. Não, 56%. Pessimismo? Ainda um certo pessimismo. Não é teu, né, Bagé? Tu acha que o Grêmio vai ganhar? Mas claro que eu usei o termo pessimista, mas obviamente que quando eu dou o meu discurso, eu, considerando como torcedor, quando eu dou o meu discurso ali, deixando claro que eu entendo que a postura do Grêmio quando é fora de casa, ela não muda, isso pode estar daqui a pouco embutido em parte do torcedor que votou. Eu acho que é isso aí. Né? Sinceramente, a postura Pedro, do Grêmio me leva a acreditar que o Grêmio tenha... que hoje é muito mais fácil acreditar que o Grêmio empate do que o Grêmio vença. E se o Grêmio não vencer, não tem como o Grêmio voltar à vice-liderança. Né? Não está proibido o Grêmio chegar lá e golear, tá tudo certo. Mas eu acho que pela postura recente. Ela é coerente com o Grêmio fora de casa, ganhou um jogo só, Pedro. É uma leitura do uma média ruim pro Grêmio. O torcedor tá observando. Mas ganhou risco perdeu 1 e empatou 8 fora de casa. Então a tendência é empatar. O grande objetivo do Grêmio é manter essa gordura de 5, 6 pontos em relação ao quinto. É sair e principalmente sair desse quarto lugar, porque daqui a pouco esse quarto lugar ele vai entrar em disputa. Exato. O Sport Recife, já estava dando uma olhada, teve uma chuva torrencial em Recife, mais uma, né, essa noite. E aí o Sport comprou bombas para sugar a água do gramado da Ilha do Retiro, que está muito encharcado. Mas já tem 17... Já tem 17 mil ingressos vendidos para o jogo desta noite contra o Criciúma e tem a estreia do Wagner Love. O risco de estar em quarto é daqui a pouco um time desse se remobilizar, a torcida abraçar e empurrar. Tem limitações técnicas? Tem, mas se cria um ambiente e tu tá ali na beirada, daqui a pouco tu despenca, entendeu? A quarta colocação é perigosa, né? O ideal é que tu dispute ali segundo, terceiro, ou terceiro com uma boa diferença do quarto. Mas não há diferença, né? A única diferença é o Cruzeiro, né? Quem tá... isso quer dizer, é o quarto, eu entendi o raciocínio. O segundo, o terceiro, o quarto é colados. E aí tem um afastamento e o quinto... É que a evolução do Grêmio, a evolução do Grêmio em termos de pontos, ela realmente começou a acontecer há pouco tempo. O Grêmio, dos considerados favoritos a subir novamente para a Série A, o Grêmio é o que mais desliza na arrancada desse primeiro turno, né? Depois o Grêmio começa... Por causa da campanha fora de casa. Quanto tempo o Grêmio ficou sem entrar no G4? Agora nós já estamos discutindo um Grêmio que está no G4, que precisa aí de 2 rodadas para correr o risco de sair do G4 e que pensa, inclusive, voltar a ser vice-líder. Então, a realidade do Grêmio, ela é de um momento mais recente, dessa alavancada em termos de tabela. Tu bota 2 vitórias fora de casa, o Grêmio estava disputando o título. Só 2 que tu vitórias pega lá, por exemplo, eu lembro muito o jogo contra o Ituano, que o Grêmio faz o gol no começo do segundo tempo e toma o empate aos 49. Ali tu já deixa 2 pontos. A arrancada contra a Ponte Preta, que tu teve um pênalti que foi desperdiçado, ali tu deixa mais 2 pontos. Mas, Bagé, o empate contra o Ituano faz parte do futebol. Daqui a pouco tá ganhando por 1-0, toma um gol aos 49. Tá? O problema é que são 8 empates. Por isso que eu critiquei a postura. 8 não fazem parte do futebol, né, Pedro? Mas é por isso que eu falo da postura do Grêmio. Não, faz de forma medíocre, tá entendendo? Entendi. Quer dizer, um time como o Grêmio, que tem uma vitória, que tem uma derrota, e que tem 8 empates. Mas um aconteceu aos 46, não, mas são 8.
Aí não tem explicação. E tu tem razão, Pajé. A postura do Grêmio, ela precisa ser mais agressiva. O Grêmio precisa partir para cima do Guarani, que é um time péssimo que está lá, lutando para não cair, que é um time muito ruim. O Grêmio é muito melhor, mesmo que a gente saiba todas as limitações do Grêmio, mas comparando com o Guarani, sem Ferreirinha, sem Bitelo, sem Kahneman, sem quem tu quiser, que entram são o bons. Grêmio continua muito melhor, muito melhor. A única crítica é essa forma da postura. Claro que ela é totalmente compreensiva. No jogo contra a Chapecoense, por todo o contexto que aconteceu, o Ferreira machucado, Bitelo expulso, um jogador a menos desde o primeiro tempo e tudo mais, peraí, acabou sendo um bom o resultado, um empate. O ruim é o bojo, porque se tu trabalhar, eu olho as 38 rodadas do ponto corrido como 19 confrontos de ida e volta. Então, o Grêmio, no primeiro confronto contra a Chape, perdeu em casa. No segundo, o Grêmio empatou fora. Então, de 6 pontos contra a Chapecoense fez em cima do Grêmio 4. E o Grêmio 1. Entendeu? Esse é o complicador. Olá. Como vais? Eu estava conversando agora com... Não sei se você conhece o Juarez Piscinini. Conhece, Pedro? Já ouviu falar? Conheço. E Bagé, não sei se já chegou para ti, mas tem agora um vinho com rótulo de Nardim. A expansão do talento do Pedro, que é da narração, né, com documentário. Deve ser um néctar. É um néctar, exatamente. Eu não provei, mas o Juarez me assegurou que é algo assim de primeiríssima linha. É o rosto do Pedro, né? Não, esse é o outro agora, que vem com letras de forma, assim, Bernardinho. Uma reserva especial. Ele falou isso aí, que é uma uva. As pessoas que pisaram a uva, no modelo antigo, nenhuma delas tinha pecado. O que tu acha, Guerra? Coisa boa, tá pingando de tudo que é lugar. Não, tu viu que o Potter disse que a uva foi feita por inocentes. Ela foi pisada por inocentes. Ele ganha dinheiro dormindo, Guerra. O Juarez É na alface, é no vinho, é na música. Desse homem. Entendeu? Tu não tá pensando em botar uma borracharia, uma coisa do Teu tipo? amigo Toigo me paga uma berreca, eu tenho que fazer um... Não é assim. Ainda reclama no ar. O Totó me disse que tu tá abastado. Tá abastado. Ele disse mais, olha, Pedrinho, ou Guerrinha, se ladrão assaltar ele segunda, quartas e sexta, ainda sobra uma boa grana por mês. Tá por cima da carne seca, cara, então, quando Pedro. pode reclamar do chefe no ar, é porque é muito acima. É que ele é Vou muito... levar uma garrafa aí pro meu prefeito virtual. É que ele é muito... eu tô falando, não é verdade, Pedro? No mercado, tá cuidando das ciclovias, tá cuidando do centro, vai desmanchar aquele esqueletão, vai reformar a Avenida Farrapos. O meu prefeito virtual, o homem que dá força para Melo fazer sua gestão. E dá pau também no Melo fazer gestão. Se tu diz que eu estou fazendo tudo isso, né, Pedro, não sou eu que vou te... Claro, deixa assim. Claro, elogio a gente aceita, isso aí. Elogio é isso aí. Então, senhoras e senhores, o sinal está a indicar que o Sala de Redação terminou. E vem aí, Kelly Matos. O que vem aí, Bagé? O que vem aí? Kelly Matos, a partir da semana que vem, chega de brinquedo. Tu pode te atrasar no almoço. Vamos aumentar esse sala aí. Não, eu já falei com o Toigo, eu queria dizer isso para vocês, porque na verdade o Léo falou que ele tá falando pouco no programa, o Leonardo Oliveira. E eu disse, não, pera só um pouquinho que eu vou resolver isso. Deixa eu falar, Kelly. Eu ouvi, eu fiz uma pesquisa, Léo, realmente, e é verdade isso, o Léo não consegue. O Léo é a pessoa mais interrompida do programa, né? Porém, a pessoa que mais fala. E aí eu talvez por isso, levei, viu, Léo, essa reclamação e vai vir uma coisa importante. Mas tu aí. imagina, Kelly. Vem no dia 5 também, Kelly. Esse careca fica ligando para a equipe, quer falar com o cara. É que tá o trabalho do Léo. Ele quer um podcast do Medina. O trabalho... Ele quer não sei o que. Aliás, eu mandei pro Léo a juntada que o Medina deu num jogador. E o Léo nem me respondeu. Ainda mandei rindo. Mas ele tá pesquisando. Ele tá pesquisando. O Medina, pra quem não viu, o jogador forçou. O jogador tá passando, o Medina dá quase um carrinho no cara. Não, ele dá uma rasteira, ele coloca a perna e o cara cai. E ele reclama da arbitragem. É por isso que o Uruguai é muito tranquilo. Né? Foi expulso. Mas o Uruguai, quando ele enlouquece, é tipo o Soares. Né? Ele vai lá e morde alguém, ele dá uma juntada num atacante. Né? E marcou bem, o Real parou o cara. Não, o cara ia sair no contra-ataque. O cara ia sair no contra-ataque, ele parou. Foi expulso, beleza, tudo certo, segue o jogo, segue a vida. Tá certo, Medina. Tal como o Soares com a mordida e aí o pênalti foi defendido. Quer ver como é que é o Guerrinha cantando? Guerrinha, o que é que vem aí, Guerrinha? Vamos ver. O Gaúcha...